terça-feira, 14 de maio de 2024. Nas pequenas reflexões, hoje temos como tema: sejamos humildes diante dos reconhecimentos, dos aplausos e dos elogios. O reconhecimento é algo que nos engrandece e nos orgulha. Quem não gosta de ter o seu trabalho reconhecido, o seu esforço, a sua pessoa? Reconhecer o trabalho de alguém demonstra respeito e valorização de todo o empenho realizado. Todos nós, sem excluir ninguém, temos a necessidade de sermos reconhecidos, o que é uma coisa normal. Gostamos de ser estimados, porque nos eleva a autoestima. Mas para que isso aconteça, é necessário que os outros nos ajudem a tê-la, porque se for somente nós a buscá-la, muitas vezes não dá resultado. Por incrível que pareça, precisamos sempre da aprovação do outro. O elogio é muito bem-vindo quando ele é sincero e verdadeiro. Agora, devemos tomar cuidado para que essa necessidade que temos em ser reconhecidos não seja uma trápula, algo que pode se tornar uma obsessão. Isso é, ao invés de ser uma necessidade natural, passa a ser uma obrigação dos outros em nos reconhecer. Uma pessoa obcecada pelo reconhecimento não consegue enxergar o seu valor como ser humano. É necessário que os outros lhe avaliem como se fosse uma máquina, uma tarefa, em suma, como algo que possa se dizer se está bem ou ruim. Existe nela uma necessidade de ser avaliada sempre, pois vive de elogios e aplausos. Para quem vive a humildade, um simples reconhecimento já lhe é de bom grado. Por isso que não lhe sobe a cabeça. Ela é capaz de dividir esse reconhecimento com outras pessoas. Já aquele que é soberbo, que procura os aplausos pelos aplausos, esse nunca estará satisfeito com qualquer elogio. Está sempre querendo mais e, o pior, é capaz de passar por cima de muita gente para alcançar o seu objetivo. Maria, quando chegou à casa de Isabel, recebeu uma belíssima saudação. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Lucas capítulo 1, versículos 42 e 43. E toda essa euforia de Isabel se deu em reconhecimento do valor de Maria, o quanto ela era importante para Deus. Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Lucas capítulo 1, versículo 44. Isabel não falou apenas por falar. Ela manifestou a ação do Espírito Santo em seu corpo, que fez com que João Batista se manifestasse, porque estava sendo abençoado por aquele que ele iria ser o precursor. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 41. Como vemos, Jesus não poderia fazer diferente, mesmo ainda no ventre materno. Já manifestava a sua divindade.
Isabel não teve dúvida sobre isso, porque foi logo exaltando Maria por ela ter aceitado a realizar na sua vida a vontade de Deus. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Lucas capítulo 1, versículo 45. Reconhecer Maria como a mãe do Salvador foi uma graça imensa que Isabel recebeu. E o mais interessante é que a mãe do seu Senhor estava ali para servi-la. Pois é, Maria foi exaltada por Isabel, que é uma forma de reconhecimento. Porém, ela não se deixou levar por isso, procurou não dar asas à soberba, porque ela já estava protegida pela humildade. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Como ela foi sábia ao aceitar a vontade de Deus, dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Com essas palavras, Maria se coloca inteiramente nas mãos de Deus e se propõe a não querer conduzir ou realizar as coisas. Mas Ele, o Senhor de todas as coisas, é que irá estar à frente de tudo. Isso ela não fez porque queria se esquivar das responsabilidades, mas porque sabia que tudo aquilo que ela recebesse era fruto não dos seus méritos, mas das ações do Espírito Santo em sua vida. Enquanto Maria procurou se lançar de corpo e alma à vontade de Deus, nós ficamos fazendo cálculos para aceitá-la, e quando a aceitamos, continuamos a calcular os prós e os contras. Maria, mesmo vendo as dificuldades que lhe chegavam depois que ela disse o seu sim, não ficou a calcular se valeria a pena ou não continuar a divina aventura, porque para ela a providência divina era muito mais importante. Nós temos a dificuldade de lançar-se de corpo e alma na vontade de Deus, porque procuramos primeiro nos planejar, colocando Deus à parte. Depois é que começamos a colocá-lo dentro dos nossos planos, desde que ele não atrapalhe. Queremos a sua presença somente quando começam a aparecer dificuldades. Nós estamos sempre procurando reconhecimento em tudo aquilo que fazemos. Quando isso não acontece, ficamos abatidos, com a nossa autoestima lá embaixo, nos aborrecemos com as pessoas, pois achamos que elas têm sempre a obrigação de reconhecer os nossos trabalhos, os nossos talentos. É uma pena acontecer isso, pois demonstra o quanto estamos preocupados com o estrelismo. Aprendamos com Maria que, mesmo recebendo a graça de ser a mãe de Jesus, não se deixou levar pelo orgulho, pela soberba, mas se manteve humilde e pronta a servir. A humildade é a virtude que nos leva a despojar-se de tudo. Ela nos coloca sempre numa atitude de servo, porque tudo que fazemos é um serviço. Qualquer um de nós, por mais importante que sejamos, podemos amar. E amar é servir. Logo, todos nós somos convidados a lavar os pés uns dos outros, assim como nos ensinou Jesus. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João, capítulo 13, versículos 14 e 15. Quem ama torna-se uma morada de Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Ora, se Deus habita no coração daqueles que o amam, o que podemos dizer de Maria, a cheia de graça? Ela foi muito mais além das palavras de João, porque ele nos fala de uma presença espiritual de Deus na nossa vida, enquanto que em Maria se deu a presença física de Jesus no seu ventre. Existe graça maior do que essa?
Marcos Laurentino. Caríssimos e caríssimas, chegamos ao final de mais um momento de reflexão. Gostaria de agradecer a todos aqueles que já se inscreveram no canal. E peço àqueles que ainda não fizeram que o façam, pois nos ajuda a manter-se ativo e assim podermos publicar mais e mais reflexões. Obrigado.